Ontem, por volta de 9 horas da manhã, os policiais militares foram chamados para atender a ocorrência de furto em uma residência. Isso aconteceu em uma casa na rua Teodoro Passo, no bairro Fortaleza Alto. Chegando no local, os policiais conversaram com os moradores. Foi constatado o arrombamento de uma porta de blindex da entrada da residência. Foi realizado contato com o proprietário do imóvel, o qual deu por falta de uma TV de 55 polegadas da Philco, uma capa de colete tático na cor preta. Suspeitos do furto são 3 elementos que, a princípio, se evadiram em um veículo Corsa na cor preta, placas não anotadas. As guarnições realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o presente momento e o morador registrou o boletim de ocorrência. Outro caso de furto também aconteceu ontem, no começo da tarde. A Polícia Militar foi acionada para atender esta ocorrência em um estabelecimento comercial ocorrido na tarde de ontem, na Rua Amazonas, no bairro do Garcia. Os policiais compareceram no local e falaram com o pessoal do comércio que foi arrombado, que foi furtado, o qual relatou que um homem de camisa amarela, magro, alto, entrou na farmácia e se aproveitou de todos que estavam atendendo e subtraiu alguns produtos, dentre eles 4 unidades de desodorante e 2 unidades de creme. A guarnição realizou rondas e não localizou esse autor. Na verdade, ele não cometeu nenhum arrombamento, e sim furto de descuido, que é perceber que ninguém está notando a sua presença e ele acaba aproveitando a oportunidade para furtar algum objeto. Foi o que aconteceu com esse ladrão, que até o presente momento não foi localizado. E ontem, por volta de 19 horas, policiais militares de Blumenau foram chamados para atender a mais uma ocorrência de tráfico de drogas. Um rapaz de 18 anos, com vários boletins de ocorrência já nas suas costas, foi preso pela PM ontem pela prática de tráfico de drogas. Junto com o mesmo foi apreendido um adolescente de 17 anos praticando o mesmo ilícito. Esse fato ocorreu na noite de ontem, na rua Silvano Rogério Gonçalves, no bairro Foster, em Blumenau. Os policiais estavam em rondas pela cidade quando visualizaram os 2 elementos saindo de trás de uma garagem e que um deles, ao perceber a aproximação da guarnição PM, jogou um pacote ao chão. Estava envolto em uma sacola. Feita a abordagem, em uma revista pessoal com o adolescente, foi encontrado 2 facas e, ao verificar o objeto que o mesmo teria tentado dispersar, foi localizado maconha, uma certa quantia em dinheiro. O outro homem foi localizado 14 gramas de crack, 1 grama de maconha, além de uma certa quantia em dinheiro. E o outro material utilizado na prática do crime foram facas, além do dinheiro, celulares. Diante desta situação, os 2 elementos que estavam traficando foram presos e encaminhados até a autoridade competente para as devidas providências. O menor foi apreendido e levado à autoridade competente. E a Polícia Militar foi acionada também ontem para atender a mais um caso de furto em estabelecimento comercial, conhecido como furto de descuido. São os ladrões descuidistas que entram se disfarçando de clientes e acabam furtando vários objetos. Esse fato aconteceu na noite de ontem em um estabelecimento comercial na rua Benjamin Constant, na Escola Agrícola. Os policiais foram até o local, conversaram com a vítima, um homem de 30 anos, o qual relatou que uma pessoa teria adentrado na loja de conveniência e furtado uma garrafa de bebida alcoólica, 1 litro de uísque da marca Passport e também chicletes, gomas de mascar e algumas guloseimas. Diante das informações, foram feitas buscas no local e foi localizado o autor do fato, um ladrão de 20 anos, já com 4 boletins de ocorrências, passagem pela polícia, o qual, após a abordagem, confirmou o fato. Diante da situação, o mesmo foi conduzido até a central de polícia. E a Polícia Civil de Brusque continua investigando o caso de golpes que vêm sendo aplicados naquele município. Ontem, a Polícia Civil daquela cidade prendeu estelionatários que fizeram várias vítimas, tirando delas mais de R$ 150 mil. Os golpes eram aplicados desde o dia 12 e as vítimas recebiam ligações supostamente de bancos com a alegação de que seus cartões estavam clonados, sendo usados indevidamente. Para dar mais credibilidade, pediam que a pessoa ligasse para o banco e confirmasse as informações, o que era feito por meio do direcionamento da chamada dos golpistas. O banco não atendia, mas os golpistas sim. E no decorrer da conversa, além de obterem informações pessoais,
das vítimas, os golpistas orientavam-nas a entregar os cartões, juntamente com as senhas, a um suposto funcionário que buscaria na residência da vítima os cartões supostamente clonados. Somente após isso as vítimas percebiam o golpe, uma retirada de valores de suas contas bancárias. O prejuízo experimentado pelas vítimas em Brusque no dia 12 de maio, até agora, ultrapassou a soma de R$150 mil. De posse dessas informações sobre o veículo utilizado pelos golpistas e de posse de uma fotografia tirada por uma das vítimas, os policiais civis passaram a monitorar o veículo, bem como começaram o trabalho de investigação, juntamente com a colaboração entre os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Militar Rodoviária, e na manhã de ontem, os policiais civis e militares da cidade de Concórdia abordaram um veículo em questão, na qual estava um casal. A mulher estava de posse de documentos falsos e o homem admitiu o porte de certa quantidade de substância entorpecente encontrada dentro do veículo, razão pela qual foram conduzidos à Central de Polícia de Concórdia. Com os autores foram apreendidos vários objetos, entre maquininhas de cartões, cartões bancários, comprovantes de depósitos e transferências. Com a identificação dos autores, as vítimas de Brusque efetuaram o reconhecimento da mulher golpista como sendo a falsa funcionária do banco que ia até as casas buscar os cartões. Diante desse material colhido, a Polícia Civil de Brusque representou o Poder Judiciário pela prisão preventiva dos golpistas, o que foi prontamente atendido com a expedição dos respectivos mandados de busca e apreensão e de prisão, os quais foram cumpridos na cidade de Concórdia. Eles foram reconduzidos para a cidade de Brusque, onde foram ouvidos e encaminhados ao presídio, ficando agora à disposição da Justiça. E a Polícia Civil continua investigando esses casos de moradores de rua, pessoas sem tetos, que acabam às vezes brigando. Já houve, inclusive, aqui em Blumenau, casos de tentativa de homicídios. Uma cena que chamou a atenção na última segunda-feira, quem passou na frente da agência do Banco Itaú, localizado no início da Frei Stanislau Schett, na Água Verde. Por volta das 19 horas, os bombeiros militares e a Polícia Militar foram chamados para atender o caso de uma mulher que estava ferida na cabeça. Segundo informações, um transeunte que passava no local foi informado que ocorreu uma briga entre um casal de moradores em situação de rua. Segundo a Polícia Militar, ela recebeu uma pedrada na cabeça do seu companheiro. Ambos apresentavam sinais de embriaguez, como fala arrastada e odor de bebida alcoólica. A mulher foi socorrida pelos bombeiros, recusou atendimento hospitalar e preferiu não formalizar uma queixa contra o homem. Um cão que sempre acompanha o casal ficou atrás deles enquanto a ocorrência era atendida. Esses casos vêm chamando muita atenção, principalmente da assistência social em Blumenau. São muitas as pessoas que são moradores de rua. Na Praça Doutor Blumenau, nota-se também, às vezes, vozes altas durante a madrugada, quando elementos sem teto se reúnem e passam a beber bebida alcoólica, gritando alto. Já houve brigas, já houve queixas para a Polícia Militar e também para a assistência social, para a Prefeitura, para os órgãos competentes, mas é um caso difícil de ser resolvido porque não pode tirar o direito de ir e vir das pessoas, a não ser que ela cometa um crime. Portanto, a Polícia Civil está investigando esses casos aí para ver se diminui a ação dessas pessoas em situação de rua, moradores em situação de rua, para que evitem que cometam pequenos furtos e que também não cometam casos mais graves, como esse caso aí que a mulher levou uma pedrada na cabeça, né, foi levada para o hospital. Já houve casos aqui em Blumenau também, onde moradores de rua foram mortos. Um deles teve o corpo queimado junto ao prédio do antigo grande hotel aqui em Blumenau, bem no centro da cidade. E outros casos também semelhantes já foram registrados. A Polícia Civil investiga este caso. Nathaniel Oliveira para a CBN Vale do Itajaí, a rádio que toca a notícia.